práticas de pesquisa. É bastante destacado também o caráter ético e político do conceito de memória social. Um aspecto importante que destacaria é que o conceito de memória produzido no presente é uma maneira de pensar o passado em função do futuro que se almeja. Seja qual for a escolha teórica em que nos situemos, estaremos comprometidos ética e politicamente. Uma outra proposição da autora citada, a memória é uma construção processual. João Gondar coloca que a memória é uma construção, admitindo isso como um fato aceitável hoje. Isso porque a memória, entre aspas, não nos conduz a reconstituir o passado, mas sim a reconstituí-lo com base nas questões que nós fazemos. Que fazemos a ele questões que dizem mais de nós mesmos, de nossa perspectiva presente e do frescor dos acontecimentos passados. A memória defendida por Platão não era individual nem social, mas sim ontológica, que permite a revelação do ser imutável e eterno. Ou seja, o homem esperava da memória que ela o salvasse da degradação, que o tirasse do tempo e o conduzisse às verdades eternas, formas imóveis e anteriores a tudo que se constrói, a tudo que se muda, a tudo que é acidental e contingente. E é justamente quando surgem as ciências humanas e sociais e a memória torna-se então uma construção humana e, portanto, uma construção do tempo. Michel Polack destaca a ligação entre memória e identidade social, mais especificamente no âmbito das histórias de vida, daquilo que hoje, como nova área de pesquisa, se chama história oral. Eu acho que, não sei se os historiadores vão concordar, mas já teve bem mais evidência em toda essa discussão sobre história oral do que hoje, né? Para Michel Polack, isto é uma tentativa de encontrar uma metodologia para apreender nos vestígios da memória aquilo que pode relacioná-los, principalmente, mas não exclusivamente, com a memória política. Para este autor, se for levado em conta certo número de conceitos usados frequentemente na história, principalmente no caso da França, algumas designações atribuídas a determinados períodos que aludem diretamente a fatos de memória, muito mais do que acontecimentos ou fatos históricos trabalhados pela memória. Por exemplo, Michel Polack cita o exemplo nos anos sombrios para designar a época de Vichy, ou quando se fala dos 30 gloriosos, que são os 30 anos posteriores a 1945. Essas expressões, para Polack, remetem mais às noções de memória, ou seja, a percepções da realidade do que a factualidade positiva subjacente a tais percepções. A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo relativamente íntimo, próprio da pessoa. Nesse aspecto, Michel Polack recorre a Maurício Halbach, nos anos, e trabalhou isso em 20, 30, né, como já foi citado por nós, e já havia sublinhado que a memória deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. Se destacamos essas características flutuante, mutável da memória, tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente invariantes e mutáveis. Todos os que já realizaram entrevista de história de vida percebem que no decorrer de uma entrevista muito longa, em que a ordem cronológica não está sendo necessariamente obedecida, em que os entrevistados voltam várias vezes aos mesmos acontecimentos, há nessas voltas a determinados períodos de vida ou a certos fatos algo de invariante. É como se numa história de vida individual
mas isso acontece igualmente em memórias construídas coletivamente, houvesse elementos irredutíveis, em que o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que impossibilitou a ocorrência de mudanças. Em certo sentido, determinado número de elementos tornam-se realidade e passam a fazer parte da própria essência da pessoa, muito embora outros tantos acontecimentos e fatos possam se modificar em função dos interlocutores ou em função do movimento da fala. Aí o Pollack faz uma pergunta: quais são, então, portanto, os elementos constitutivos da memória individual coletiva? Para Pollack, ele diz, em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de vividos por tabela, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade, a qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que no imaginário tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe a esses acontecimentos vividos por tabela, vem se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da socialização política ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com um determinado passado, tão forte que podemos falar de uma memória quase que herdada. Podem existir acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação. Além desse acontecimento, a memória é constituída por pessoas, personagens. Aqui também podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagens realmente encontrados no decorrer da vida, de personagens interpretados por tabela, indiretamente, mas que, por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas, e ainda de personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. Além dos acontecimentos e das personagens, podemos finalmente apolar os lugares. Existem lugares da memória, lugares particularmente ligados a uma lembrança, que pode ser pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na infância, que permaneceu muito forte na memória da pessoa, muito marcante, independentemente da data real em que a vivência se deu. Na memória mais pública, nos aspectos mais públicos da pessoa, pode haver lugares de apoio da memória, que são os lugares de comemoração. Locais muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa, podem constituir um lugar importante para a memória do grupo e, por conseguinte, da própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo. Esses três critérios, acontecimento, personagem e lugares, conhecidos direto ou indiretamente, podem, obviamente, dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente, fundados em fatos concretos, mas pode-se tratar também da projeção de outros eventos. Em uma entrevista que realizei com pessoas que não viveram o período de Getúlio Vargas, por exemplo, e que conseguiam falar de detalhes desse período de Getúlio Vargas. Outra situação, presenciada muito por nós que trabalhamos com entrevistas, são situações onde eles descolam o tempo. Falam de um momento muito próximo e um momento muito passado. E a gente corta para saber se realmente ele está falando daquele passado, ele mesmo bloqueia aquela questão e continua falando do tempo passado. E aí então também nós vamos encontrar situações de inserções na vida social, como a questão de homens políticos, por exemplo, que falam de datas da política, mas não falam de datas familiares, aniversários, batizados, casamentos da sua família. E aí entra o outro oposto, né, que pessoas dão políticas que não falam do tempo
aonde esse acontecimento pode ocorrer. Mas, tanto nesse sentido, eu gostaria de destacar é que não se pode considerar esses fatos, esses aspectos, como indicadores de dissimulação ou falsificação do relato. O que importa é saber qual é a ligação real disso com a construção da personagem, sobretudo em relação às datas públicas. A rigor, pode-se dizer que, além da transferência entre datas oficiais, há também um predomínio da memória sobre determinada cronologia política, ainda que esta última esteja mais fortemente invertida pela retórica, até mesmo pela reconstrução historiográfica. Havendo a questão da memória seletiva, que nem tudo fica gravado, nem tudo fica registrado. A memória é, em parte, herdada, não se refere à memória, que é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. Nós temos também uma situação que é que a memória individual grava, recalca ou exclui. Se podemos dizer que em todos os níveis a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se fala da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre memória e o sentimento de identidade. Né? Foi isso que o Pollack tentou perseguir muito quando está trabalhando com esse conceito de memória. Para Pollack, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida, referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. Se é possível o confronto entre memória individual e a memória dos outros, isto mostra que a memória e a identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em conflitos que opõem grupos políticos diversos. Para caracterizar essa memória constituída, Pollack chama a atenção para o conceito de trabalho de enquadramento da memória. E ele usa mesmo o termo um trabalho, que aí faz referência a um pouco essa situação da existência de historiadores orgânicos baseado em Gramsci. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, quase encerrando aqui, para dar uma ponta com o trabalho que eu gostaria de expor para vocês, é essa questão do patrimônio cultural. O patrimônio tem com a identidade inúmeras e variadas relações. Como atributo coletivo, o patrimônio é um elemento fundamental na construção da identidade social e cultural. E simultaneamente, é a própria materialização da identidade de um grupo, sociedade. Mas o que seria patrimônio cultural? Seria um conjunto de bens materiais e imateriais que são considerados de interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação do tempo. O patrimônio faz recordar o passado. É uma manifestação, um testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado. Tem, portanto, a função de rememorar acontecimentos mais importantes, daí a relação com o conceito de memória social. A memória social legitima a identidade de um grupo, recorrendo para isso do patrimônio. O patrimônio expressa a identidade histórica e a vivência de um povo. O patrimônio contribui para manter e preservar a identidade de uma nação, daí o conceito de identidade nacional, de um grupo étnico, comunidade religiosa, tribo, clã, família. É a herança cultural do passado vivida no presente, que será transmitida às gerações futuras. É o conjunto de símbolos sacralizados no sentido religioso e ideológico, de um grupo, normalmente, a elite política, científica, econômica e religiosa, decide preservar como patrimônio coletivo. Portanto, há uma legitimação social do que é patrimônio. E é interessante que essa legitimação do patrimônio cultural nós vamos ver fundamentalmente e especificamente nessa reconstrução da história desse bandido de honra de Portugal. O Zé do Telhado,
da região ali do Porto. Ele atuou na metade do século XIX, e é interessante essa perspectiva que tem de reconstruir a vida do Zé do Telhado. Fundamentalmente, eu chamo a atenção aqui para vocês de uma memória louvada. O que é destacado na memória do Zé do Telhado são os acontecimentos positivos, né? Defesa da mulher, a defesa das crianças e a construção de uma justiça popular. E toda a prática, né, de assalto, ele comandava um grupo de assaltantes portugueses, naquela época onde havia, de certa forma, quase um vazio político, né, em Portugal. Logo após a vinda da família real para o Brasil, surgiram vários grupos de salteadores em Portugal. Ele foi o que se tornou mais famoso. E é interessante como toda essa reconstrução, eu fiz algumas entrevistas, livros que falam do Zé do Telhado, tem 5 a 6 livros sobre o Zé do Telhado, filmes que trabalham a vida do Zé do Telhado. E é interessante porque vai sendo reconstruída essa memória do Zé do Telhado através de um livro, ou de um capítulo de um livro, que é do Camilo Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco, grande romancista português, o livro Memórias do Cárcere. O Camilo Castelo Branco foi preso juntamente com o Zé do Telhado, né? O Camilo Castelo Branco foi preso por bigamia, o Zé do Telhado por assalto, e o Camilo Castelo Branco se aproximou muito do Zé do Telhado para que o Zé do Telhado o protegesse, né? E depois escreve no livro Memórias do Cárcere um capítulo só sobre o Zé do Telhado. E é interessante que nesse capítulo ele vai destacando todos os aspectos positivos do Zé do Telhado, iniciando o texto dizendo que em Portugal nada cresce, tudo é pequeno, até bandido é preso, né? E é interessante, um dado para a memória do Zé do Telhado, essa construção dessa memória sobre o Zé do Telhado, é que eu encontrei vários livros depois, principalmente dentro da literatura de cordel, onde o mesmo erro, né, que o Camilo Castelo Branco comete em termos de data, ele é repetido. Então, é como se fosse a referência fosse a partir desse texto do Camilo Castelo Branco. E um outro dado também da memória construída do Zé do Telhado é essa ênfase que se dá ao patrimônio cultural, né? Uma região que conhece Portugal, é a região de Penafiel, que é bem próximo do Porto, onde existe toda uma reconstrução patrimonial, né, do Zé do Telhado. Ou seja, o primeiro aspecto, há toda uma disputa sobre qual é a casa do Zé do Telhado. Então eu encontrei 5 casas, né, que eles dizem que são inclusive registradas até na prefeitura, né, de Penafiel, como sendo casas do Zé do Telhado. E inclusive uma delas, depois nós soubemos que tinha sido construída há 50 anos atrás, né? Mas aí nós vamos encontrar no Zé do Telhado, dentro dessa categoria, né, que eu estou trabalhando, desse bandido herói, é interessante, nós vamos encontrar rua Zé do Telhado, lar do Zé do Telhado, edifício Zé do Telhado, inclusive a rua onde o policial que prendeu o Zé do Telhado, né, residia, hoje é Rua Zé do Telhado. E é interessante também essa discussão que é feita sobre o fato de ser uma possibilidade de você perpetuar essa memória do Zé do Telhado. Então nós vamos encontrar essa discussão por um vinho, né, um vinho Zé do Telhado, onde no rótulo do vinho conta toda a história do Zé do Telhado. E eu acho que é interessante para deixar muito essa construção que eu estou querendo dar de uma memória louvada, né? E aí então tem muita questão do não dito, né? Então, o fato dele assaltar, conta-se os assaltos como assaltos onde ele defendeu uma mulher, um assalto onde ele proibiu que as pessoas continuassem o assalto, porque esse assalto estava violando algum aspecto da cultura local. Então, é sempre nessa linha de uma memória louvada, né?
dado assim, muito interessante também nessas construções de valores, né? Aonde a gente vê na memória do Zé do Telhado, essa construção de valores, aonde entra uma construção de uma honra. Né? Então tem diálogos, né, que a gente vai percebendo dessas reconstruções, aonde existe, por exemplo, um diálogo que ele tem com um jovem, ele encontra esse jovem namorando, e ele diz que nós dois estamos roubando, né? Eu estou roubando as pessoas e você está roubando a honra. Né? E é sempre nesse sentido uma construção de valores. E rapidamente, só mesmo para encerrar aqui, um dado que eu acho que pode ser colocado para nossa reflexão, que eu acho que aqui deve estar sendo criado também, essa questão da comissão da memória e verdade na universidade, é interessante para ver dessa nossa preocupação de reconstruir esse momento, o dado que eu gostaria assim, de trazer para vocês, eu pego um táxi vindo para o aeroporto e o jornalista me telefona nessa hora para fazer uma entrevista sobre essa comissão. Né? E eu estou caminhando para o aeroporto, eu dou a entrevista, dizendo, né, que nós estamos preocupados em recuperar essa memória, ver realmente as pessoas que sofreram violências de direitos humanos. Né? Quando eu desligo o telefone, os taxistas, mas por que o senhor se preocupa com isso? Vamos se preocupar com coisa boa, não vamos se preocupar com essas questões. E isso me fez muito refletir esses lugares onde a gente tenta, de certa forma, reconstruir essa memória. E só mesmo, assim, dois aspectos que é interessante, como existe uma certa tipologia, né, das pessoas que nós estamos encontrando nesses depoimentos, né? Algumas pessoas que se negam a contar, para elas dizem que não é interessante que contem. Uns acham que deve contar, mas só se for publicamente. Então tem que ser marcado depoimentos públicos. Eu não sei se vocês tiveram prazer ou desprazer de ter ouvido e lido o depoimento da Dulce Pandolfi, que é uma pesquisadora de história, que prestou depoimento no Rio de Janeiro. Ela é pernambucana, foi presa em São Paulo, depois bastante torturada no estado do Rio de Janeiro. E a Dulce Pandolfi deu um depoimento público muito interessante, que foi saiu inclusive nas redes sociais. Né? E o outro tipo é que aceitam contar, mas só se for de forma isolada. Muito obrigado. Bom, teremos agora um debate, um curto comentário do professor Arnaud Salles, que vai falar em francês, depois ele falou em espanhol, inglês, chinês e agora em francês, em China. Merci, Michel. Hier soir, nous étions autour d'une bonne bouteille de vin dans un restaurant. Et ça va? Bon. Nous étions donc autour d'une bonne bouteille de vin dans un restaurant. Et à un moment donné, Michel m'a parlé de cette tribune, cette conférence. Et il m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas faire un commentaire. Moi je pensais modestement être dans l'assistance quand j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait ça sur la tribune. Professor Arnaud, então, está agradecendo o convite recebido do professor José Vicente. Ontem à noite, após uma conferência, eles foram então jantar, beberam vinho também. E o professor José Vicente fez então esse convite para ele. E o professor Arnaud agradeceu, achou muito interessante, mas ele pensou que estaria hoje aqui, né, na assistência apenas, enfim, e se surpreendeu quando ele chegou e viu o nome dele, então, aqui na frente. Alors, en fait, je suis ravi de pouvoir vous écouter d'abord, ce qui était vraiment passionnant. Et aussi bon de dire peut-être quelques mots par rapport, qui compléteront peut-être certaines choses que je disais hier soir,
à propos des rapports entre action et structure, et de la conception de la structure qui est si polysémique que même à l'intérieur de courants qui sont relativement, disons, unifiés, on ne trouve pas de définition qui soit unique pour cette notion de structure. Et il faut la remettre en liaison avec, entre autres, la mémoire sous plusieurs angles. Et je n'ai pas pu m'exprimer hier soir là-dessus, mais peut-être que c'est un peu l'occasion. Et c'est fort intéressant aussi parce que quand j'ai écouté le professeur Izquierdo parler, évidemment, je me suis retrouvé un peu par rapport à des problématiques que j'avais étudiées quand j'étais étudiant en psychologie à Aix-en-Provence, en 1960 à peu près, dans ces années-là. Sauf que là, il y a tout le progrès, évidemment, qui a été fait sur ces questions de mémoire et de neurophysiologie, de fonctionnement, en quelque sorte, du cerveau. E, oui. Então, o professor está bastante contente de estar aqui hoje com vocês, participando dessa mesa, desse debate. E ele faz menção à conferência que ele deu ontem à noite, na qual, infelizmente, ele não pôde falar muito desse tema, né, que lhe interessa. Na conferência de ontem, então, ele falou sobre ação e estrutura e diz que esse debate existem concepções bastante polissêmicas, mesmo às vezes dentro da mesma corrente, e que não existe uma definição clara. E que a questão da memória, né, ele inclusive estudou isso quando ele fez a faculdade, ele também obteve o grau em psicologia, e ele também se preocupou em estudar a memória, não é, em seus vários âmbitos. E infelizmente ele não pôde falar sobre isso na conferência de ontem, e ele está feliz então de poder falar isso hoje. Ele então escutou com bastante atenção a conferência do professor Izquierdo e vai então vai falar um pouquinho sobre a relação entre a memória e os aspectos sociais. Et donc, si je reprends en fond ces questions de mémoire immédiate, de courte durée, de longue durée, à l'époque nous les appelions, nos professeurs appelaient cela la mémoire dynamique, parce qu'il y avait cette circulation électrique en quelque sorte qui faisait des mémoires courtes, tandis que la mémoire structurelle, elle, s'inscrivait dans le cerveau, dans des parties spécifiques différentes de celles que l'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est intéressant parce que quand je travaillais sur ces questions de structure, je me suis retrouvé à repenser à cette distinction. Et je l'ai utilisée d'une certaine manière, en particulier l'idée de mémoire structurelle, mais cette fois de manière particulièrement sociologique, si on peut dire. Alors je vais un peu, voilà. Eu não sou tradutor, professor. Então ele está retomando o tema então, da memória imediata e da memória de longa duração que o professor Izquierdo mencionou. Ele faz referência que quando ele estudou havia um professor que trabalhava com o conceito de memória dinâmica, não é, e de memória estrutural, isso tem um pouco relação com o que nós vimos aqui na palestra do professor Izquierdo, e ele quer então falar da ligação entre a estrutura, né, que é um tema que ele trabalha, e a memória do ponto de vista então da sociologia. Alors justement, lorsque l'on réfléchit à la question de la structure, plusieurs sociologues ont fait appel à une notion de mémoire ou d'habitus, tel que par exemple Anthony Giddens, sociologue britannique bien connu, de la même manière que Bourdieu par exemple avec sa notion d'habitus, ou encore des micro-interactions, par exemple de Collins, qui est un sociologue américain. Et
je vais peut-être vous dire en quelques mots comment on peut voir les choses, parce que Giddens parle de memory traces, qui seraient les éléments structurels, en quelque sorte, que les individus auraient intégrés. En fait, pour Giddens, la structure ne serait pas externe aux individus. Elle serait, en quelque sorte, inscrite, elle existe comme dans le temps et dans l'espace, en quelque sorte, seulement dans ses instanciations, dans sa réalisation, dans des pratiques sociales, donc dans des interactions, et aussi comme des traces mémorielles qui permettent d'orienter la conduite d'individus qui sont relativement compétents dans le monde social. Então ele fala que quando nós refletimos sobre a memória, né, vem na mente dele então alguns conceitos importantes como memória e hábitos. Ele menciona o caso de sociólogos como Giddens, Bourdieu, Giddens, um sociólogo britânico, Collins, não é, que também é um sociólogo britânico. Ele menciona o caso de Giddens e seu trabalho sobre os elementos estruturais ou estruturantes. E a ideia de Giddens de que esses elementos eles não são externos aos indivíduos, mas, e além disso, estão inscritos no tempo e espaço e eles se realizam durante os processos e as relações sociais que se realizam, então, no presente. E também faz referência de que a história ela serve como uma orientação para a ação desses indivíduos. Alors, ce sont en quelque sorte des structures propres qui sont inscrites dans les individus à travers l'éducation, à travers l'expérience. Donc il y a internalisation d'un grand nombre d'un ensemble de règles, par exemple, de normes, de connaissances, de capacités de reconnaissance, sans nécessairement avoir à se référer à elles ou à eux à chaque instant de façon consciente. C'est-à-dire que c'est souvent inconscient et on l'utilise, disons, instantanément. Então essa ideia do Giddens de uma história que ela está escrita nos indivíduos pela ação da educação, um conjunto de normas, regras, capacidade de reconhecimento, mas que também é inconsciente. Et ceci nous amène d'une certaine manière aussi à la conception de Bourdieu de l'habitus, et je crois qu'il a donné une définition qui est très intéressante dès les années 70. Il disait que l'habitus était un système de disposition durable, transposable, qui intègre les expériences passées, qui fonctionne à chaque moment comme une matrice de perception, d'appréciation, d'action, et qui rend possible la réalisation de tâches infiniment diversifiées. Então, essa ideia nos leva à concepção de Bourdieu de hábitos, que é um sistema de disposição durável que integra, então, é integrado por um conjunto de experiências passadas e que é uma matriz para o surgimento de ações, da realização de diversas tarefas e atividades. Et évidemment, ceci grâce à des transferts analogiques de schèmes qui permettent des solutions à des problèmes qui sont, disons, formés de façon similaire, et il le fait grâce aussi à des corrections incessantes des résultats obtenus qui sont produits dialectiquement par ces résultats. Então seria um conjunto de regras e de orientações que vão se formando ao longo do tempo e que também servem como orientação para a resolução de problemas ou de situações futuras. Vous voyez bien sûr que ce n'est pas seulement la question d'une mémoire qui
qui est indiqué ici, mais c'est l'ensemble de nos capacités à nous conduire qui est faite grâce à l'intégration de l'expérience et de l'éducation, et évidemment qui fait appel, je le suppose, à la mémoire psychophysiologique en quelque sorte, neurophysiologique, bien sûr. Alors, oui. Então não é apenas uma questão de memória, mas também um conjunto de capacidades e de habilidades, de condutas que nós aprendemos ao longo do tempo no estado da educação. Et pour conclure, toujours, au fond, l'inconscient n'est jamais autre chose que l'oubli de l'histoire, que l'histoire elle-même a produite en incorporant les structures objectives qu'elle produit dans les quasi-natures de l'habitus. C'est très abstrait, mais c'est très structuraliste. Então, para o Bourdieu, o inconsciente seria ele mesmo um esquecimento da história, né? E o inconsciente, então, ele... Ok, se eu estou definindo assim. Inconsciente... Portanto, a história, ela mesma seria a incorporação de estruturas objetivas e práticas de um modo quase natural do hábito. Et là, il fait appel à Durkheim, que Albert avait rencontré, et il dit que dans chacun de nous, dans des proportions variées, il y a une partie de l'homme ou la femme d'hier. Et c'est-à-dire que c'est l'homme ou la femme d'hier qui prédomine inévitablement en nous. Então aí ele tem uma clara ligação com o Durkheim, que o autor polaco conheceu isso, né? E ele diz então que em cada um de nós existe um passado, que é de um homem, de uma mulher, né? Ou do ontem, enfim, e que nos influencia. Et donc, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais peut-être pour dire qu'aujourd'hui, peut-être que nous avons délaissé beaucoup plus que du temps de Durkheim la question de l'homme d'hier. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, avec des générations qui s'intéressent peut-être plus au présent et peut-être au futur qu'au passé, peut-être que cet homme ou cette femme d'hier a peut-être diminué en nous. Então ele disse que teria muitas coisas a dizer, mas para pensar um pouco Durkheim, que talvez hoje nós teríamos que deixar um pouco de lado, porque as novas gerações elas têm nelas muito mais fortemente o presente ou até o futuro do que propriamente o passado. Évidemment, il y a on peut concevoir que les structures soient totalement intégrées dans les individus, mais je pense qu'on ne peut pas totalement accepter cette possibilité, cette vision. Existe uma perspectiva então de que a história seria totalmente incorporada nos indivíduos, né, mas a gente não pode necessariamente aceitar esta visão. Donc on ne peut pas comprendre, selon moi, les transformations de la vie sociale résultant de l'action humaine à la seule intégration de l'expérience passée des individus et de leurs interactions et actions. Nós não podemos compreender a ação dos indivíduos apenas considerando, né, os processos de integração e suas ações no passado. Et cela nous conduit inévitablement à penser l'idée d'une mémoire sociale, structurelle, extrêmement, qui est d'un gigantisme
incroyable et qui comprend l'ensemble des œuvres de civilisation, qui sont externes évidemment aux individus, mais que les individus vont pouvoir rejoindre par l'intermédiaire du savoir. Então isso nos remeteria a uma ideia de memória, né, uma grande memória coletiva, a qual os indivíduos fariam sempre recurso para guiar suas ações. Donc l'idée de mémoire structurelle qui a été construite par l'humanité en pensant évidemment tout cela dans l'extériorité et non pas dans l'intériorité, qui a un caractère matériel et que l'on va retrouver avec toutes les œuvres sous la forme de mythes, de textes sacrés, philosophiques, mathématiques, astronomiques, historiques, musicaux, etc., qui sont accessibles aujourd'hui de plus en plus, notamment par la dématérialisation de ces choses-là, de ces œuvres, par l'Internet, entre autres, auxquelles on a accès, mais qui vont jouer un rôle central dans notre façon de nous comporter, mais aussi de créer. Então, essa memória coletiva é tanto exterior quanto interior. Ele menciona então os mitos, as músicas, e vai dizer que hoje, pela desmaterialização através da internet, da mídia, é muito mais fácil de nós resgatarmos estes elementos e que eles vão ter então um papel central na memória do presente. Le savoir, ce n'est pas cette accumulation justement d'œuvres de civilisation, c'est pas seulement ça. Les œuvres de civilisation sont des référents structurels pour les pratiques et la créativité. Então, o passado não é necessariamente a acumulação dessa grande memória, enfim, da humanidade, mas também é fonte para a inovação, para a criatividade. Et le savoir lui-même, plutôt, qui est une capacité d'action, et pas simplement cette accumulation de connaissances, c'est quelque chose qui permet aux agents humains d'accéder à partir de leurs compétences, disons, dans le savoir, dans leur spécialisation, à l'énorme stock de ressources cognitives complexes accumulées dans les œuvres de civilisation. Então, o saber é uma capacidade de ação, e não necessariamente um acúmulo de um conhecimento da humanidade e tudo mais. E pode ser, então, um recurso para os agentes acessarem esse estoque, esse enorme estoque de recursos, enfim, para que eles possam agir. Alors, la dernière chose que je dirais, parce que je pourrais développer beaucoup, mais la dernière chose que je dirais, c'est que d'une certaine manière, lorsque nous nous servons évidemment de tous ces référents structurels pour notre action, mais en même temps, nous devons absolument de temps en temps rompre avec cette mémoire structurelle. Nous devons toujours nous y référer, mais d'un autre côté, nous devons rompre pour créer. Ele vai concluir a fala dele, dizendo então que essas referências estruturais, mesmo que elas sejam importantes para a nossa ação, mas também são importantes para que nós pensemos o futuro, possamos refletir sobre o futuro. Je terminerai par une citation du musicien contemporain français Pierre Boulez, qui disait que il faut savoir oublier. Savoir oublier est aussi important que savoir. Et on ne peut rien construire sans l'un et sans l'autre.
Et j'attire l'attention sur le danger associé avec l'incroyable somme d'importance qui est placée sur l'histoire. Le problème est beaucoup plus aujourd'hui de simplifier, de libérer l'homme de la confortable prison de sa mémoire. Então, para terminar, ele menciona uma frase de um músico francês, isso, como é que é o nome dele? É o Pierre Boulez, no qual ele diz, então, que saber esquecer é tão importante quanto... então, saber esquecer é tão importante quanto aprender, quanto conhecer. Você não pode construir nada sem... e outro, sem dar atenção ao perigo associado com a enorme importância colocada na história. A grande questão é simplificar para o homem simples, para que ele escape da confortável prisão da sua memória. Nós temos um tempo agora para perguntas e depois nós teremos só 3 minutos de lançamento de uma revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. A editora vai falar. Questão lá atrás. Por favor, diga o nome e a sua unidade, porque isso está sendo gravado no nosso canal no YouTube. Boa tarde. Os palestrantes, os convidados. Meu nome é Ivan Figueiredo, eu sou professor da Escola de Arte e Direção aqui da nossa universidade. Sou de esquerda. Querendo ou não, já há algum tempo na administração a gente convive com a ideia de racionalidade limitada. Mas os últimos textos que eu tenho lido sobre neurociência me deixam um pouco apreensivo e eu queria um pouco do seu esclarecimento. Especificamente um livro Subliminar, de Leonardo Milonov. O professor conhece um físico, teve recentemente aqui, um divulgador de ciência, em que comenta bastante sobre que muitas das nossas decisões, supostamente racionais, conscientes, são dominadas pelo inconsciente. Fatos passados, havidos, fazem que nós tomemos algumas decisões que, inclusive, racionalmente a gente ignora. Um outro texto que também me deixou apreensivo nessa linha foi muito além do, se não for agora, do Nicoleles, que comenta que tomamos decisões, né, inconscientemente, os registros hoje de mapeamento e imaginamento de neurônios mostram que essas decisões antecedem nosso grau de consciência, né? O que remete a uma outra questão também bastante debatida nos textos, do livre-arbítrio. Até que ponto o passado, a memória nos domina, que nos faz com que tomemos algumas decisões supostamente conscientes, mas não são, e que tomemos, na verdade, antes de sabê-las conscientes. Né? O texto do professor Nicoleles chama a atenção disso. Um outro texto também na mesma linha, recente, eu não me falo em memória agora, esqueci o nome do professor, mas também um romance científico também nessa linha, que questiona bastante essa nossa racionalidade consciente e as pesquisas para se apontam então nessa inconsciência, nessa força. Se eu pudesse esclarecer e nos avançar um pouco nisso, eu agradeço. Muito obrigado. Sim, o importante não é o fato de que não é que as memórias sejam decididas de maneira inconsciente ou pelo inconsciente. Em primeiro lugar, o inconsciente não existe. Existem memórias que se gravam de maneira consciente ou inconsciente. Agora, não existe nenhum lugar do cérebro nem do mundo que se denomine inconsciente. Isso é uma entelequia que apareceu em certo momento, que Freud se fez eco daquilo, mas já ninguém fala disso. Isso desapareceu. Então, as memórias podem ser conscientes ou inconscientes. Consciente ou inconsciente serve como adjetivo e não como substantivo. Tá? Agora, algumas memórias podem ser tomadas inconscientemente. Por exemplo, a da minha próxima inspiração de ar será inconsciente e espero que a faça, porque
senão vou morrer. Espero que meu cérebro se lembre inconscientemente de me fazer respirar cada tantos segundos, senão vou morrer. Ou me bater o coração. Então, isso aí, essas memórias são inconscientes. E isso é bom que seja assim, porque tivemos que pensar cada vez, escrever, telefonar para ver se respiramos ou não, estamos perdidos. O mundo não funciona assim. Agora, algumas memórias funcionam assim, não todas. Se eu quero me lembrar de um poema do qual não me lembro as primeiras 3 palavras, não creio que possa fazê-lo inconscientemente. Porque uma dica de educação, posso fazê-lo com a consciência até de outra pessoa. Então, há memórias que se tomam de maneira, decisões de maneira consciente e outras de maneira inconsciente. São diferentes. Há muitos tipos de memória e há muitos tipos de decisões. A próxima respiração, existe essa decisão. O cérebro decide se vai respirar ou não mais. Decide que sim, graças a Deus. Agora, o cérebro também pode decidir executar ou não a um bandido, ou atravessar ou não uma rua enquanto o outro carro atravessa o sentido contrário, ou me lembrar ou não de determinada coisa. Essas decisões costumam ser conscientes, às vezes muito pensadas e às vezes pensadas durante anos. Nosso judiciário é clássico por tomar as decisões pensadas durante décadas, quando não séculos inteiros, quando não erros históricos. Então, há decisões conscientes e decisões inconscientes, depende das decisões para quê, e que existem muitos tipos de memória. Existe memória consciente e memória inconsciente. Não há uma regra para todas. Então, fazer uma generalização do tipo de as decisões se tomam de maneira consciente ou se tomam de maneira consciente não tem sentido. É como dizer que as pessoas são brancas. Algumas são brancas, outras não. Tá? Depende da pessoa. Depende do filho de quem é, de onde vem, depende de quando se pintou ou não se pintou a cara, ou de cinza ou de verde. Então, tudo isso varia de acordo com decisões que se tomam. E varia de acordo com o tipo de memória. Então, isso não é uma regra que se aplique unívocamente a todas as memórias, se vão ser conscientes ou inconscientes, nem não. Algumas sim, outras não. Basicamente. Boa tarde, meu nome é Irã, eu sou do Instituto de Pesquisa em Memória Social, minha formação é um mestrado em Memória Social aí do Unilassalle, e a gente é um grupo de pesquisadores jovens, né, oriundos do ano passado, que a gente se titulou, né, e a gente está justamente pesquisando memória social, tentando desvendar um pouquinho do que é esse conhecimento, né. E me preocupa um pouco essa citação da Jean Gondar, né, que o professor César colocou, no qual ela diz que é um campo transdisciplinar e, ao mesmo tempo, ela diz que é um espaço, a memória social, onde não tem dono ainda, né, onde está por ser construído e que pode ser visto de N maneiras. A minha preocupação, eu gostaria de externá-la aqui, é se nós temos um campo do conhecimento em que ele é tão relativo assim, onde pode ser, né, conhecido por qualquer ângulo, nós corremos o risco desse campo de conhecimento se tornar muito vago e a gente acabar não tendo um conhecimento desse campo. Né? Se nós pensarmos outros campos de estudo, né, praticamente todos são transdisciplinares hoje, né, todos eles podem ter várias interpretações, nenhum deles é estático, todos são dinâmicos. Então, as características que ela usa para caracterizar a memória social acabam não dizendo nada, né, não caracterizando efetivamente o campo do conhecimento. Gostaria que o professor César pudesse falar a respeito. Vamos juntar o professor. Professor Mota, depois. Ok, sou o professor Paulo Mota, agora aposentado da Escola de Administração. Essa questão da memória social, sabe, levantou alguns problemas sérios. Pois há uns fenômenos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu não conheço em estado nenhum que nas escolas, desde o primário, se cante o hino do Estado, em que se comemore a Revolução Farroupilha, em que em cada lugar do mundo que tem um gaúcho, tem um centro de tradições gaúchas.
Isso não existe em lugar nenhum do mundo, nem em outro qualquer lugar desse país. É um negócio muito interessante quando você falou da questão, né, das memórias dos movimentos. Tem duas coisas que eu gostaria de que você comentasse. A primeira delas, juntando, né, falar de memória é uma miséria. A questão, né, da memória de trabalho e a questão da inclusão de falsas memórias. Parece que hoje os nossos políticos só usam memória de trabalho. Não existe mais outro tipo de memória e são embutidas falsas memórias. Uma outra questão, e aí, já que a gente se meteu em política, não tem como fugir dessa porqueira, está me parecendo que o PT está num movimento bastante firme